Boa tarde, meus queridos alunos. Bom, nossa aula hoje é de História e nós vamos falar justamente da Grécia, né? Se eu perguntar para vocês de Grécia, muita gente vai falar dos deuses, né? De Apolo, de Zeus, desse, daquele, né? Vênus, Afrodite, vai falar um monte. Mas e por que a gente tem que estudar a Grécia? Bom, a Grécia, ela é uma das grandes civilizações que deixou para a gente um legado. O que é legado, professor? Legado, digamos assim, é a forma de agir, é a forma de ver o mundo, né? É a forma que a gente tem de interpretar tudo que está à nossa volta. Tá, Gabriel Peixoto está falando aqui. Toda vez que o professor fala que a aula vai acabar mais cedo, eu sempre acho que é 3h15, sei lá por quê. É por aí, assim, nesse horário é para estar acabando, tá? É o recreio? O Caio está falando que é o recreio. Bom, mas vamos lá. Então é interessante a gente saber um pouco mais dessa história, tá? Então, depois da minha aula, fala para a mãe fazer um lanche, que é a hora do intervalo, tá bom? Recreio é para os caras do 5º ano. 6º ano já é pré-adolescente, então tá todo mundo no intervalo. Bom, daí vamos lá. Eu quero apresentar para vocês primeiro um mapa. E nesse mapa eu quero conversar com vocês para que vocês se localizem e entendam bem o que eu quero que vocês entendam dessa história, tá bom? Vamos lá, vou fazer um compartilhamento, tá? Vou mostrar para vocês. Isso, seria essa. Vamos lá. Aqui. Todo mundo está visualizando isso? Todo mundo está visualizando o que eu estou colocando? Ou não, hoje não tem barulho de fundo, não. Não tem o sininho tocando. Todo mundo está conseguindo ver. Então eu vou lá para essa imagem para falar com vocês. Ó, essa imagem que eu estou falando com vocês, para quem não percebeu ainda, a gente tinha estudado, essa parte aqui. A gente tinha estudado. Deixa o Eduardo entrar. Eduardo, boa tarde. A gente já começou a nossa aula, então puxa a cadeira aí no fundo aí, pode sentar, a gente começou. Eu quero que vocês olhem bem esse mapa e achem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó, esse território aqui, ó, é o que a gente estava estudando, ó, é a chamada Mesopotâmia. Professor, mas não é Grécia? É, a Mesopotâmia, depois de um tempo, né, ela vai se desenvolver e ela vai passar a se chamar Império Persa, os persas, né? Veja só que esses persas mais para frente vão entrar em conflito com o Império Grego. Por que eu estou falando da Pérsia, estou falando da Mesopotâmia? Ó, a gente estudou a Mesopotâmia e a Grécia, ela fica aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, a Grécia, ela vai começar aqui, ó. Essa ilhazinha aqui é a ilha de Creta. É ali que vai começar quando a gente começa a falar do tal do Império Grego, né? Da cultura grega. Bom, então só para a gente se localizar. Para a gente tentar se localizar melhor ainda, eu vou mostrar um outro mapa para vocês, tá bom? Veja só. Vou compartilhar. Vai estudar o quê? Some aqui rapidão. Será que algum dia a gente vai estudar sobre Coliseu? Com certeza a gente vai falar do Império Romano, isso é do Império Romano, tá? E o Império Romano é depois que a gente estudar
o tal do Império Grego, tá? Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês mais um mapinha que eu preciso mostrar para vocês. A Grécia, quando eu mostrei para vocês, vamos olhar do espaço. Se você olhar a Grécia do espaço, olha só, a Grécia, na verdade, não é uma única ilha. Tá todo mundo conseguindo ver o que eu estou mostrando? Todo mundo está conseguindo ver o que eu estou mostrando? Não? Então eu vou compartilhar com vocês. Aí, agora vai. A Grécia, como eu estou falando para vocês, olhando ela do espaço, a Grécia, ela não é só essa pontinha aqui, ó, essa coisa que está aqui, essa ilha maior, ó, essa ilha maior aqui, ó. A Grécia, na verdade, ela vai ser todas essas ilhas aqui, ó. Todas essas ilhas, ela vai fazer parte do chamado grego, né? Do mundo grego. Uma das ilhas mais importantes que tem ali naquela região é essa ilha maior aqui embaixo, ó. Essa ilha aqui, quando a gente estuda, por exemplo, o Egito, a gente vai ver que os cretenses, quem mora em Creta, ó, essa ilha é Creta, quem mora em Creta, ele é cretense. Eles eram muito dados ao comércio, então eles faziam comércio, inclusive, com o Egito, né, inclusive com outros países. E foi justamente desse tipo de contato que eles acabaram assimilando cultura, a escrita, né, a forma de organizar a sociedade. Então, muito disso, né, por eles serem comerciantes, estar vendendo e comprando coisas para todo lugar, eles vão acabar, digamos assim, melhorando, né, o entendimento que eles deveriam ter do mundo, né, e formando uma própria cultura. Vai chegar uma hora que essa Creta aqui, ela vai influenciar quem? Todo o povo que mora para essa região aqui, ó. Tá? Toda essa região aqui, ó. Tudo que tem aqui, ó, para todo lado, vai ser influenciado pelo mundo grego, tá? Não só aqui, mas também, ó, esse outro lado aqui, ó, também vai ser influenciado, esse outro lado aqui, esse outro pessoal do lado de lá, todo esse povo vai sofrer influência, tá bom? Vamos agora para um outro mapa, tá? Vamos agora para um outro mapa. Nesse outro mapa que eu quero mostrar para vocês, ele também tem muito a ver com o que eu quero falar para vocês. Ó, dá uma olhada. Deixa eu compartilhá-lo aqui. Aí, ó, esse mapa aqui, ele é da Península Ibérica. Por que eu coloquei esse mapa aqui para vocês? Ó? Aqui na Península Ibérica, um pouquinho aqui, ó, deixa eu colocar bem no meio, para vocês saberem direitinho. Ó. Eu quero que vocês vejam aqui. Deixa eu até voltar aqui, que eu quero falar com vocês. E quero apresentar bem grande. Lá naquele mapa que eu mostrei para vocês, tem alguma coisa ali que a gente já viu? Olha que eu estou falando que a gente já viu em história, que a gente já viu em geografia. Vou mostrar o mapa de novo. Eu quero ouvir, não escrever. Eu quero ouvir. Quem primeiro vai conseguir falar dali alguma região que é conhecida, tá bom? Veja só. Vamos apresentar. Aqui, aí. Fala, quem é capaz de falar para mim algum ponto conhecido daqui?
Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Conseguiram achar ou não? Do que eu estou falando? Não? Vamos lá, gente. Ninguém conseguiu saber nada dessa região que eu estou mostrando? Eu não, professor. Acho que Atenas é uma... Grécia. Sim, não. A Grécia vai estar ali também. Mas sabe o que eu queria que vocês vissem ali? A botinha da Itália. Achem a botinha da Itália ali para vocês. Nessa botinha da Itália, isso é o que eu estou querendo localizar vocês, tá? Ó, aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, é a botinha da Itália, que eu chamo de Península Itálica, tá? Aonde tem essa botinha, no salto da botinha, que é aqui, ó, olha onde que está a Grécia aqui, ó. Tá vendo? Ó a Grécia. Aqui é toda a Grécia. Tá vendo essas partes vermelhas que são desse mapa? A Grécia, ela vai começar aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu estou fazendo esse pontinho, bem aqui, tá? Só que depois ela acaba se expandindo, ó. Tudo aonde aqui você vê vermelho, um dia vai ser todo o Império Grego, tá bom? E quando a gente fala em Império Grego, a gente está falando que, olha só até onde ele vai, ó. Opa! Ele vai até lá perto da onde eu falei para vocês, que é o tal do Império Persa, na Mesopotâmia. E daí, então, quando eles chegam no Império Persa, chega no Império, né, Mesopotâmico, o que acontece? Conflito. Então, aí o Império Persa passa a influenciar o Império Grego, o Império Grego acaba sofrendo influência de outros e acaba nessa mistura, formando o quê? A cultura grega, tá? Essa cultura grega depois vai se expandir e ela vai chegar até um outro ponto que vai fazer o quê? Vai virar a cultura greco-romana, que daí sim fica interessante a gente estudar os deuses, tá? A gente vai ter alguns deuses gregos e tal, depois esses deuses gregos vão ganhar outro nome. Eles vão ganhar outro nome, só que daí é um nome romano, que é um dos, que talvez de repente é o mais conhecido, né? Por exemplo, ó, lá na Grécia Antiga, né, se chamava alguns deuses, por exemplo, lá na Grécia tinha um deus que chamava, por exemplo, Eros. Daí quando Roma invade a Grécia e toma toda a Grécia, eles também pegam os deuses para eles, né? Daí esse deus que chamava Eros passa a se chamar Cupido. Afrodite passa a se chamar Vênus, né? Então, a hora que a gente chegar nisso daí, a gente vai estar sendo postado para vocês já no site do Newton, uma atividade já, tem todo o texto eu quero só que vocês leiam, hein? Não vai me copiar o texto, por favor. O texto é para vocês saberem mais, para poder responder as questões também, tá? Para ajudar. Mas não é para copiar texto, não. Tem duas perguntinhas, pode copiar, tá? Ou então, quem souber, quem tiver ajuda do pai, da mãe. Luiana, o que você não entendeu, Luiana? Fala com a gente. Agora eu me perdi onde eu estava, mas vamos continuar. Daí, então, o que acontece? Essa cultura grega, essa cultura, né, ela vai sofrer influência de alguns povos. Você falou de um texto. Sim. Então, deixa eu falar do texto para vocês. Junto com essa matéria que está sendo colocada essa semana aqui, o terceiro bimestre, e a gente vai reduzir bastante a quantidade de atividades, eu pelo menos vou reduzir bastante. A cada 15 dias eu vou colocar alguma coisa nova lá, para dar tempo de todo mundo fazer. Então, o que acontece? O texto que eu tenho lá para vocês no site não é para copiar o texto, mas é para copiar as questões. Essas questões você pode mandar para mim por e-mail respondido.
Só que tem um programa que chama Word, que é um programa... Não, isso aí você vai entregando. Isso aí não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum você entregar depois, tá bom? Pode ir entregando, vai fazendo e vai entregando para mim, tá bom? Não vai ter problema nenhum, não. E o que acontece? Eu quero que vocês leiam o texto, tá? Ó, beleza, hein? Terminou o segundo trimestre. Quero que você leia o texto e responda as questões. Como que você vai mandar para mim isso daí, tá? Como que você vai mandar isso para mim? Você vai mandar para mim de duas formas, dá para você mandar. Ou você copia as questões e responde, ó, rapaziada, eu quero a caneta, tá? Lembra que eu brigava com vocês na classe? Agora já está na hora de assumir o protagonismo, né? Ser dono da própria lição, fazer a caneta, tá? Até porque quando tira foto fica muito mais visível, tá? Pode fazer, eu errei, passa branquinho se for o caso, tá bom? Não se preocupa com isso, não. Ou então você pode pegar e pedir para o seu pai, para sua mãe te ajudar, se você não souber, baixar aquele arquivo no Word e responder no próprio Word, salvar e me mandar. Me manda o arquivo respondido. Pode, professor? Claro que pode. Só que tem uma coisa. Esse arquivo que você mandou, você tem que abrir uma pastazinha no computador, de alguma forma, e salvar. Salvar, deixar salvo. Porque vai que eu perco tudo aqui e depois falo para você. Você me enviou? Você não me enviou. Daí, na hora que você abre o negócio, fala, tá aqui, professor, ó. Eu mandei para você sim. Entendeu? Se você tem um caderno, você abre o caderno e mostra. E se você não está no caderno, mandou em forma de arquivo, né? Se eu soubesse antes. Caio, a partir de agora, então, fiote, pode mandar para mim via Word, tá bom? Pode espalhar também para a rapaziada, que dá para mandar por Word também, tá? Facilita em muito. Agora, gente, sem muita demora, eu vou ter que passar para vocês um vídeo. Esse vídeo, ele vai colocar para vocês, assim, um monte de nome, um monte de data, um monte de coisa. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês se associem o quê? Aquilo que está sendo falado no vídeo, aquelas imagens que eu te mostrei, tá? Tem alguns nomes, por exemplo, o nome que eu vou falar para vocês é um tal de Homero. Homero, ele foi um filósofo grego, né? Porque a história da Grécia é dividida, né? Não precisa copiar os textos. Beleza. Tá, então, esse tal de Homero, o que ele fez? Ele viajava pelo mundo todo, vendo as histórias, contando, relatando, né, tudo o que acontecia. Ele teve duas grandes obras. Uma se chamava Ilíada e a outra se chamava Odisseia. Tá? Se eu tivesse a oportunidade, a gente iria lá na biblioteca da escola, eu mostraria para você um livro que tem, que é da Odisseia, tá? Que conta a história de um herói. Você sabe o que é herói lá no mundo grego? Vou falar para você. Herói é quando os deuses desciam à terra e eles acabavam, sabe, convivendo com os seres humanos e acabava tendo um filho. Daí esse filho, ele era um semideus, tá? Então ele era um herói, né? O Hércules o Teseu é... Sabe quem que é Teseu? O cara que matou o Minotauro, cara. Pô, aquele homem com cabeça de touro, né? Mas beleza. Para mim ele é um chifrudo. Mas tudo bem. Para mim tudo bem. Mas vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu falar de novo para vocês. Ó. Tem um tal de Homero, tá? Que ele se encarregou de escrever muita coisa a respeito da Grécia Antiga. Muito do que a gente sabe hoje é graças ao tal do Homero, tá bom? Tem até uma música sobre o que... Deixa eu até ver de novo o que ele me escreveu aqui. Tem até uma música sobre isso que eu não me lembro, sobre o Teseu. Tá. Esquenta com isso não, filho. Mais tarde nós vamos ter várias aulas a respeito. O que você souber, pode trazer pra gente, tá bom? Pode me mandar por e-mail, tá? Pode colocar aqui na aula, não tem problema nenhum. Vai chegar uma hora que eu vou estar pedindo coisas para vocês apresentarem aqui na aula para mim. Beleza? Vamos lá pro videozinho? Ele é curtinho, deve ter no máximo 10 minutos, depois a gente vai fechar e deixar algumas atividades para vocês fazerem, que eu tenho também que ir lá na minha reunião.
Beleza? Vamos lá então ver esse vídeo. Vídeo. Toda quarta tem aula. Toda quarta vai ter aula. Eu estou procurando aqui. Calma aí, eu deixei aberto aqui. Eu estou com medo de perder. Então, a gente pode fazer besteira. É capa verde. Deixa eu ver. Onde está? Ah, você vai me esquecer. Não pode esquecer, tá? E tem que fazer de tudo aí para conseguir acompanhar as minhas aulas. Deixa eu ver, acho que eu baixei. Só um minutinho, gente. Tá. De repente eu posso ter feito de outra forma. Bom, eu vou passar o vídeo para vocês vão prestar atenção nisso. Aqui. É isso, né? Aqui está aqui embaixo. Um minutinho só, já estou chegando. E hoje vamos falar. Legal. Bom, agora eu vou apresentar para vocês um vídeo. Quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou ver se eu fecho até o meu microfone para o som ficar melhor para vocês, tá? Para a gente poder assistir, tá bom? Esse vídeo você pode também, depois, se quiser assistir no YouTube, também, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Então, vamos lá. Guia. Professor, Eu. meu áudio tá bugado. Como? O meu Fala áudio mais tá alto. bugado. O que que tá bugado? Não, ainda não tô passando. Calma lá, um minutinho só. Tá. Tá normal, ó. Aqui. Bom, vamos compartilhar esse vídeo com vocês. Agora eu quero saber. Todo mundo tá vendo essa casa grande que tem aí? Uma casona bem grandona? É o Parthenon, né? Isso aí é o Parthenon. E aí o Parthenon é um símbolo que vocês têm sempre que associar à Grécia, tá bom? Ele sempre ficava na Acrópole. A Acrópole é a parte mais alta que tem numa cidade, tá? Então, nesses lugares, eles sempre faziam... Era um templo religioso, mas ele também era um templo administrativo, né? Como se ali ficasse o prefeito, o cara que comanda a cidade, tá bom? Vamos lá, então, que eu vou querer que vocês ouçam agora, tá? Veja só. Vou aumentar o tamanho da tela aqui. E vou
iniciar. Calma, deixa eu só ter que tirar. Falar de uma das civilizações mais importantes para o mundo ocidental. Dela, herdamos a filosofia, a arte, a arquitetura e até mesmo os esportes. Estamos falando da civilização grega. No Enem e no vestibular, as épocas mais cobradas são o período clássico e o arcaico. Vamos conhecê-los? Onde ficava a Grécia Antiga? Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado, e sim num conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e a religião. Muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. A Grécia Antiga ficava no território continental, especialmente na península do Peloponeso e na Península Ática, e também em ilhas espalhadas por todo o mar Mediterrâneo. Os gregos também possuíram várias colônias na Ásia Menor, norte da África e Península Ibérica. Agora que você já sabe onde os gregos viviam, vamos aprender sobre sua história. Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século XX ao século IV a.C. Sua história é dividida em 4 períodos. Pré-homérico, dos séculos XX aos séculos XII a.C. Homérico, séculos XII ao VIII a.C. Arcaico, séculos VIII ao VI a.C. E, finalmente, o período clássico, que vai dos séculos V ao IV a.C. Neste vídeo, vamos focar nos períodos clássico e arcaico, pois são os mais cobrados no Enem. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, escultura e muito mais. Com isso, acreditavam que os cidadãos seriam capazes de contribuir para o bem comum. Estava lançada, assim, a democracia. O sistema democrático desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham oportunidade de discutir questões políticas em praça pública, chamada ágora. A democracia era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito dos faraós. Mas a democracia ateniense era bem diferente daquela que conhecemos hoje. Afinal, só podiam participar os homens livres, nascidos na cidade de Atenas. Como que eles viviam? Cada polis tinha sua própria organização social, e algumas, como Atenas, admitiam a escravidão, por dívida ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam os servos estatais, que pertenciam ao governo espartano. Ambas as cidades tinham uma oligarquia rural que os governava. Também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era cidadão quem nascia na cidade, e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões políticas da polis. Também estavam excluídos os escravos e as mulheres, mesmo que tivessem nascido em Atenas. Veja só, as mulheres não poderiam participar da democracia. A economia grega se baseava na agricultura e no comércio. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isto se somavam a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais, se usava a moeda dracma. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. Os gregos fabricavam produtos em couro, metal e tecidos. Este último era realizado por mulheres, independente da posição social que elas ocupavam. Religião. A religião da Grécia Antiga era politeísta, ou seja, se cultuavam vários deuses. Havia 12 deuses mais importantes: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Deus do vinho, hein?
Além desses, havia Deus semideuses, dos engaiados. ninfas e heróis, que eram cultuados tanto em casa como publicamente. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Acreditava-se que os deuses interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma deidade para cada função. Para saber a vontade dos deuses em assuntos importantes, os gregos consultavam o oráculo de Delfos. Ali, uma pitonisa entraria em transe a fim de tomar contato com os deuses e responderia à questão. Como a resposta era dada de forma enigmática, um sacerdote estava encarregado de interpretá-la ao cliente. Cultura. A cultura grega estava ligada à religião, pois a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e dos deuses do Olimpo. As peças teatrais eram populares e todas as cidades tinham seu espaço cênico, chamado orquestra, onde eram representadas as tragédias e comédias. A música alegrava banquetes e acompanhava atos religiosos. Os principais instrumentos utilizados eram a flauta, tambores e harpas, que era utilizada para ajudar os poetas a recitarem suas obras. Igualmente, os esportes faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e por isso era conhecido como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Naquela época, só os homens livres que soubessem falar grego poderiam tomar parte na competição. Resumindo, neste vídeo, aprendemos sobre as principais características da Grécia Antiga. As cidades gregas se encontravam espalhadas pelas ilhas do mar Mediterrâneo e no continente. Cada uma se organizava à sua maneira, e as maiores eram Atenas e Esparta. Atenas desenvolveu um sistema político chamado democracia. Nela, os homens livres se reuniam na ágora, praça pública, para discutir os problemas da cidade. Em Esparta, porém, predominava o governo oligárquico, que era formado por elementos do exército. A economia estava baseada na agricultura. Já o comércio era realizado com as cidades vizinhas e nas colônias gregas, que podiam estar localizadas na Ásia Menor, norte da África e Península Ibérica. Por sua vez, a religião era muito importante para as cidades gregas. O culto aos deuses estava presente na vida diária de todos os gregos, e era costume consultar o oráculo de Delfos para tomar decisões importantes, como declarar guerra às cidades vizinhas. E, finalmente, não podemos esquecer que os gregos davam grande importância à forma física. Por isso, se reuniam de 4 em 4 anos para celebrar as Olimpíadas, realizadas junto ao Monte Olimpo, em honra dos deuses que ali habitavam. Este foi mais um conteúdo muito bem explicado pela Toda Matéria para... Legal. Bom, agora a gente vai voltar aqui. Para eu falar com vocês. A minha intenção hoje é conseguir colocar para vocês de forma bem clara, bem dosada, para que todo mundo realmente aprenda, eu estou vendo o horário, aprenda como que é essa cultura grega. Porque nós hoje, não, você não tem que copiar nada, só as questões, tá bom? Daí o que acontece? Qual que é a minha intenção com essa aula hoje? É começar a mostrar para vocês o mundo grego. Eu tive assistindo as aulas do CMSB, eles trabalham lá como se todo mundo já soubesse o que era aquilo, né? E, na verdade, nós vamos bem devagarzinho, nós vamos entender tudo aquilo. Ali foi falado um negócio que se chama polis. O que é polis? Hoje em dia, quando a gente tem um país, o país tem uma capital. Só que naquela época, polis, digamos assim, era a mesma coisa chamada cidade-estado. Ou seja, cada cidade era um reino.
Tá? Cada cidade tinha suas leis próprias, tinha seu rei próprio, tinha seus próprios escravos, sua própria forma de viver, né? Todos eles tinham em comum o quê? A cultura grega. Só que cada cidade tinha seu próprio exército, tinha seu próprio rei. Então, elas eram chamadas de polis. E uma outra coisa que a gente vai falar aí, que eu quero começar a partir daí, tinha duas grandes cidades que é o foco do nosso entendimento sobre o mundo grego. Uma se chamava Atenas e a outra Esparta. Em Esparta, gente, você já ouviu falar assim, uma educação espartana? Se você não ouviu, você um dia vai ouvir falar. Lá em Esparta, a criança, quando completava uma determinada idade, ela era mandada para a escola espartana, onde ele era ensinado a ser um guerreiro, a ser um soldado, né? Então tem que ver, essas crianças, elas no futuro fariam parte do exército espartano, que não tinha para ninguém ali, cara. O melhor exército era o exército espartano, nessa cidade de Esparta. E do outro lado, a gente tinha uma cidade que se chamava Atenas. Lá em Atenas, ali já existia a democracia, todo mundo que era ateniense, né, claro. Todo mundo podia participar, né? A educação era diferente, os atenienses, eles eram mais dados às artes, né? À literatura, né? À contemplação, à filosofia. Então, ali, a sociedade se desenvolveu de uma outra forma, tá? Então, nós, nas próximas aulas, vamos estar vendo isso daí e vamos estar entendendo, daí eu vou tentar explicar para vocês por que Esparta era guerreira e por que Atenas, né, a cidade de Atenas, ela assumiu uma outra característica. Foi justamente por quê? Por causa das conquistas, a conquista que aconteceu nesse território. A gente ainda vai falar de uns caras que chamam Jônios, Eólios, Dórios, e esse pessoal é que vai formar o povo grego. Primeira aula de hoje foi mostrar o quê? Aonde ficava a Grécia. Quando a gente fala em Grécia, do que a gente lembra? Tá? E começar, então, a partir de então, a falar disso daí. Amanhã a gente se vê na aula de geografia, tá bom? Acho que amanhã já vai estar, ou hoje à tarde talvez, já vai estar postado para vocês. Quem quiser já pegar e fazer, pode mandar para mim no Word, né? Como eu já falei. E, gente, eu não posso me alongar, senão eu vou começar no assunto e eu não vou resistir ficar sem falar para vocês, que é muito interessante estudar a Grécia, tá? Tem muito a ver com a gente. Primeira coisa hoje, coloca na tua cabeça, Polis é uma cidade-estado grego, né? Os gregos não tinham estados, né? Eles tinham cidades, né? Essas cidades eram como se fosse um reino. E outra coisa, a cultura grega, aonde que fica a Grécia. Tchau, tchau. Bom, gente, tchau para vocês. Um abraço. Vejo vocês amanhã, tá bom? Sem falta, tá bom? Tchau. Sem falta, todo mundo na minha aula amanhã, hein? Alô? Tchau para vocês, que eu também tenho um compromisso agora. Tchau, tchau, Pedro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, Brian. Tchau, Luiana. Tchau, tchau.